Meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo concernente à Palavra de Deus. Nesta semana nós estaremos falando sobre liderança. Amém? Desde já agradeço a todos pelo apoio, por assistirem o vídeo em nome do Senhor Jesus. Eu espero que nós possamos mais uma vez aprendermos juntos a Palavra de Deus. Como o tema é liderança, então eu quero deixar um versículo, um texto, aliás, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1, amém? Diz assim, Filipenses, capítulo de número 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Uma passagem muito maravilhosa. Meus irmãos, liderança. O maior exemplo de liderança que nós tivemos até hoje é o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos falar sobre um pouco dessa liderança do Senhor. Mas o que é liderança? Qual a definição da palavra liderança? Liderança é o esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo no sentido de levá-lo a atingir metas de permanente benefício que atendam às necessidades reais do grupo. Amém? Grave essa frase. Meus irmãos, o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo como líder, quando ele se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, é uma coisa impressionante. E aqui Paulo, ele nos dá alusão do primeiro princípio que nós temos que ter ao exercer a liderança. Isso serve para um líder de igreja, para um pastor, para um obreiro, para um líder de jovens, irmãs, irmãos, crianças, ou até mesmo na sua vida pessoal, se você almeja uma liderança num grupo da sociedade ou de uma empresa, preste atenção nesse estudo que nós estaremos hoje aqui meditando, que vai ser de grande benefício para a sua vida, amém? Meus irmãos, a primeira coisa que um grande líder deve ter, a humildade. A humildade, meu irmão, para entrar, para sair, é fundamental. E nós vamos ler cada versículo desse que foi lido e nós iremos tratando esse assunto, amém? Veja que Paulo diz assim, se por estarmos em Cristo, nós
temos alguma motivação. Ou seja, primeiro, motivação. Você tem que estar motivado, você tem que ter uma finalidade, um objetivo e transmitir essa motivação para o grupo que você lidera. Ou seja, o líder ele vai fazer com que todo o grupo ele seja motivado, mas ele tem que fazer isso por convicção sua e transmitir essa convicção para as pessoas. Alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Meus irmãos, aqui são características de nosso Senhor Jesus Cristo. Amor, comunhão do Espírito, afinal, ele era o próprio Espírito encarnado. Veja que a profunda afeição e compaixão. Meus irmãos, nós temos que ter a empatia de se colocarmos no lugar dos liderados, entender o que se passa com eles, compreender as suas necessidades e fazer com que tudo seja levado para o sentido que o grupo precisa, o ritmo que o grupo precisa. Amém? Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma atitude. Veja, meus irmãos, que isso tem que ser feito com alegria, tendo um só pensamento. Primeira coisa é fazer com que todos os liderados eles tenham o mesmo pensamento seu. Isso não é feito através de uma obrigação. Não, é porque você vai fazer com que eles entendam o que realmente é a necessidade. E isso você vai fazer através de convívio com eles e entendendo o que se passa na cabeça de cada um. Veja, meus irmãos, nada faça por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Meus irmãos, é muito comum no meio da liderança, às vezes você está ali porque você foi escolhido por Deus ou por uma liderança ou por alguém superior a você. Mas veja que a liderança ela tem essa situação de que às vezes você está ali lidando com alguém mais capaz do que você. Isso não deve gerar uma inveja, uma tristeza ou uma perseguição com essa pessoa. Não, você deve trazer essa pessoa para si, para dentro do grupo mesmo, porque ela vai ser um grande apoio para você. O líder reconhecendo as qualidades dos seus liderados, ele automaticamente conquistará o grupo. E todos tendo o mesmo modo de pensar, a mesma atitude, o mesmo espírito, o mesmo objetivo, nós iremos ver um grande grupo sendo liderado e também fazendo com que suas funções sejam concretizadas. Exercer uma liderança, exercer com esforço, no sentido de levar este grupo inteiro a atingir as metas de benefícios permanentes, que permanecem, atendendo todas as necessidades do grupo. Ou seja, exercer a liderança, levando o povo no sentido do objetivo a ser alcançado, fazendo com que eles entendam a real necessidade e que você direcione eles para essa necessidade, as necessidades reais que necessitam ser adotadas pelo grupo. Amém? Agora vemos aqui. E isso, irmãos, é bonito quando você enxerga alguém superior a você.
você vai considerar esta pessoa superior a você. Nós temos que exercer a liderança muitas das vezes, mas a liderança nos faz aprender muitas coisas. É na liderança que nós aprendemos com os nossos liderados. Nós estamos ali para liderar, para transmitir uma influência, sim, mas muitas das vezes nós acabamos aprendendo no convívio. E é bonito quando o líder ele traz o grupo para o sentido real da necessidade do grupo e ele acaba aprendendo com o grupo. E ele, humildemente, com amor, com compaixão, com empatia, ele entende que às vezes ali tem uma pessoa que tem um talento a mais, tem um algo a mais. Amém? Então, o que ele faz? Ele trabalha esse talento, desenvolve esse talento e esse talento acaba sendo usado com um grande propósito, objetivo e finalidade para o grupo. Isso é bonito. Então, primeira coisa, humildade. E nunca caia na soberba e na arrogância. Sempre aceite que ali você tem pessoas capacitadas e você vai trabalhar a capacidade dessas pessoas para alcançar o objetivo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O líder, ele jamais pode ser egoísta. Ele jamais pode deixar o egoísmo tomar conta de si. Ele não pode se esquecer que o objetivo a ser alcançado é o do grupo e não o dele. Muitas das vezes o líder está ali não para fazer a sua vontade, mas a vontade da finalidade que o grupo precisa alcançar. No meio da exerção da liderança, você vai ter problemas com as pessoas de relacionamento e você tem que superar isso. E muitas das vezes nós não podemos, algo pessoal, influenciar nas regras, nas normas e nas determinações e nos objetivos do grupo. Nós temos que fazer com que o grupo, amém, sempre caminhe com o mesmo pensamento e com a mesma atitude. Então nós não podemos ser egoístas. Às vezes nós temos que ouvir as opiniões, aceitar as críticas construtivas, trabalhar com críticas, saber lidar com situações, saber lidar com opiniões diferentes, saber lidar com situações desagradáveis. Às vezes nós somos afrontados e confrontados na liderança, somos questionados, e tudo isso nós iremos tratar no decorrer desse assunto. Veja que agora que nós já vamos entrar no exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo enxergou em Jesus Cristo o Senhor, mas também um grande líder. E disse assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Quer ser um bom líder? Quer exercer uma excelente liderança na igreja? Seja a sua atitude a mesma atitude de Jesus Cristo. Quando você não souber o que fazer na sua liderança, busque em Jesus Cristo, nosso Senhor, o exemplo, a atitude. Está numa situação adversa? Pare um minuto para reflexão nas dificuldades do grupo e faça a seguinte pergunta para seu subconsciente: o que o Senhor Jesus faria nessa situação? Pode ter certeza que você terá uma resposta. Baseado nesta resposta, você saberá o que fazer na liderança do grupo. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. O objetivo de nosso Senhor Jesus Cristo era a salvação, redenção da humanidade.
com o intuito e objetivo de se entregar a si mesmo na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Ele veio reconciliar o mundo consigo mesmo. E nesse objetivo ele foi fiel. Perceba que o Senhor é fiel aos seus princípios. Ele tem a palavra, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala, ele cumpre o seu objetivo, o seu propósito. Veja, meus irmãos, que Jesus Cristo, homem, tinha a sua natureza divina e a sua natureza humana. Perceba que o lado humano foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Perceba também que ele, em momento algum, saiu deste propósito, fugiu desse objetivo, e nós vemos que isso é maravilhoso. Ele se tornou semelhante aos homens, então estava sujeito aos mesmos pecados, tentações e muitas outras coisas. Mas perceba que ele foi perfeito, como perfeito ele é. Então isso é muito importante. Nós temos que entender que do começo ao fim do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo não houve nada que o desabonasse. E perceba que ao exercer a sua liderança, ele exerceu com supremacia. Exerceu de uma forma que muitos o seguiram, morreram pregando o evangelho. E nós vamos falar um pouco sobre isso também. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta passagem, meus irmãos, ela é muito maravilhosa, e nós percebemos o exemplo da humildade na liderança. Agora vamos falar sobre o relacionamento de nosso Senhor Jesus Cristo com as pessoas. O Senhor Jesus, ele começou a exercer o seu ministério. E ali nós temos a passagem da pesca maravilhosa, onde o Senhor estava seguido por uma grande multidão. E ao ser seguido por aquela multidão, ele encontra com os discípulos. E ele sobe no barco e começa a ensinar a multidão. E todos ficam maravilhados ali com o seu ensino, com a sua maneira de ensinar. E ele chega para os discípulos e fala: olha, lance as redes ao mar. E eles ali automaticamente olharam para o Senhor falando: olha, Senhor, nós já pescamos a noite inteira e não conseguimos pegar nada. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim: nós somos pescadores profissionais. Nós já tentamos a noite inteira. Hoje o mar não está para peixe. Nós não podemos pescar mais hoje. E Jesus trabalha com essa dificuldade de uma maneira totalmente impressionante. E eles ouvem a voz do mestre e ele pega e volta novamente para o mar. Chega uma certa hora que Jesus ordena que eles lancem a rede do lado direito. E eles lançaram as redes. Ao lançar as redes, eles perceberam que haviam pegado os peixes. E a puxar a rede, eles não conseguiam puxar, porque haviam pegado uma grande quantidade de peixes. Percebam, meus queridos, que aí eles começam a chamar os outros e puxar, e vejam que ali quase rompeu as redes, mas não rompeu. E eles ali colocaram no barco e ficaram maravilhados com o que viram. E aí Jesus começa a exercer a sua liderança. E eles falam: olha, vinde a mim agora, que eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, a Bíblia diz que naquela mesma hora, eles deixaram o seu barco, deixaram
a sua vida cotidiana e foram seguir a Jesus Cristo. E Jesus foi chamando outros discípulos até escolher os 12. Mas perceba que no relacionamento de Jesus com os seus discípulos, surgiam questionamentos, surgiam dificuldades, surgiam indagações, e às vezes eles tinham que, no momento de dúvida, questionar ao Senhor. E o Senhor sobressaía, ensinando corretamente como os apóstolos tinham que se portar. Meus irmãos, nós temos muitas passagens, não vamos falar sobre todas, porque o tempo não nos permite em um vídeo só. Mas nós podemos falar sobre muitas passagens. Veja que ali os discípulos saíram e seguiram a Jesus. Então, Jesus fez com que o objetivo principal dos seus liderados fosse alcançado. Ele fez através de uma influência especial, que aqueles discípulos entendessem que eles precisavam seguir a Jesus e que eles tinham uma obra a ser concretizada pelo Senhor. Eles seguiram. E veja que no decorrer do ministério de Jesus, ele ensinou os discípulos a orar, ensinou os discípulos a lidar com situações adversas. Neste meio termo, ele já ia preparando os discípulos para as dificuldades futuras. Olha, ele disse assim: olha, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, vocês serão entregues às autoridades, vocês serão levados a julgamentos por causa do meu nome, mas olha, exultai, alegrai, sabendo que grande é o vosso galardão no céu. Meus irmãos, vamos ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1. Perceba que aqui nós temos uma passagem interessante que nós vamos estar lendo aqui. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Jesus fortalece os seus discípulos. Um exemplo maravilhoso, né? É muito comum no meio da liderança nós nos depararmos com o desânimo dos liderados. E aí é onde que nós temos que motivá-los, fortalecê-los, reanimá-los na hora de um problema pessoal de um liderado ou num problema do grupo todo. Nós temos que motivá-los. E Jesus tinha essa percepção. Jesus tinha na sua onisciência, ele sabia o que passava. Nós não temos a onisciência de Jesus, mas nós temos a direção do Senhor Jesus. E nós podemos, através da direção de nosso Senhor Jesus Cristo, lidarmos, conhecermos os nossos liderados, saber os pontos fracos de cada um, as qualidades de cada um. E Jesus sabia, Jesus conhecia. E veja aqui, versículo 1: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Primeiro questionamento de um liderado: Senhor, o Senhor está mandando a gente ir para algum lugar, mas nós não sabemos o caminho. Como nós devemos fazer? Perceba que é muito comum. Quando um liderado está com uma certa dificuldade,
ou ele não sabe sair de uma dificuldade, ou ele tem um questionamento, ele tem que procurar você. Por quê? Porque você é o líder do grupo. Deus te colocou para liderar este grupo. Então ele não pode procurar outra pessoa. E a referência dele tem que ser você. Ou seja, aqui fica importante que o líder não pode deixar os seus liderados perder a confiança em sua pessoa. Então, faça com que eles confiem em você e você confie em Deus e faça também com que eles confiem em Deus. E aí, toda vez que tiver uma dificuldade, eles te procurarão porque sentem confiança na sua pessoa. Então não deixe com que eles percam a confiança. Perceba que Tomé já está meio perdido e não sabe para onde ir. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Perceba que eles não sabiam para onde ir, Jesus já se apresenta com o caminho. Fala: Olha, eu sou o caminho. Eu sou toda a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por quê? Porque Jesus é o próprio Pai. Ninguém vem ao Pai. Ele é o Pai. Amém? Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Perceba que Jesus falou: olha, agora vocês conhecem o Pai e vocês o têm visto. Perceba que Jesus começa a revelar as suas qualidades, transmitir as suas qualidades, para que o grupo tenha mais confiança em sua pessoa. Mesmo assim, eles estavam tendo dificuldades de entender. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem vê a mim, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Perceba que ele fala: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. Quem me vê, vê ao Pai. Então perceba que Jesus estava tirando as dúvidas dos discípulos a respeito da sua pessoa, do seu caráter. Eles ainda não conheciam o seu líder, o Senhor Jesus Cristo. E Jesus estava fazendo com que eles conhecessem, porque é importantíssimo o líder se tornar conhecido pelo seu grupo. Ele tem que ter um contato, ele tem que ter uma proximidade. Porque no momento em que você não estiver próximo dos seus liderados, eles vão lembrar do que você falou, do que você disse, do que você transmitiu, porque você será um exemplo para eles. E Jesus foi um exemplo para os seus discípulos. Aqui nós vamos ver agora no versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando essa obra. Creio em mim quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Então Jesus começou a falar: olha, até aqui eu tenho feito grandes coisas.
e vocês farão coisas maiores. Jesus começou a falar: olha, vocês são capazes, porque eu escolhi vocês, eu estou vos capacitando para fazer coisas em meu nome, iguais às que eu faço e maiores. Jesus não estava transformando eles em deuses, não, mas Jesus estava dando autoridade exercida através da liderança para que os discípulos em seu nome fizesse a obra de Deus e ela fosse concretizada. Perceba que Jesus levou os seus discípulos ao sentido real e à necessidade real do grupo dos apóstolos. E nós vemos que isso realmente surtou e resultou num grande resultado. Por quê? Porque a fundação da igreja, ela foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo e o envio dos apóstolos resultou em conversão de almas para muitos cristãos, para a igreja primitiva. Amém? Agora, no relacionamento pessoal de Jesus Cristo com seus discípulos. Pedro, um homem de um temperamento muito forte, temperamento colérico, difícil, era um dos discípulos que às vezes tomava a frente dos outros para questionar o Senhor. Veja, meus irmãos, que quando Jesus ali na ceia pede que os discípulos deixem o Senhor Jesus lavar os seus pés, Pedro se levanta e fala: não, Senhor, os meus pés o Senhor não lava. Jesus fala: olha, Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Perceba que isso confrontou a Pedro. Pedro não queria se apartar do Senhor Jesus Cristo e a liderança influente de nosso Senhor Jesus Cristo fez Pedro mudar o seu conceito. E ao mudar o seu conceito, ele automaticamente deixou que o Senhor Jesus lavasse os seus pés. E ele falou: olha, Senhor, sendo assim, não lava somente os meus pés, mas lava a cabeça e o corpo inteiro. Perceba que o líder, ele influencia de acordo com a necessidade. Jesus fez muito bem isso. Jesus preparou os discípulos para o futuro, para quando ele não estivesse em seu corpo físico, somente estivesse em espírito, eles soubessem se portar com as dificuldades. Jesus, através dos seus ensinamentos, trouxe muitos bons exemplos para os seus discípulos. E nós vemos isso primeiro no princípio da visão. Jesus fez com que eles enxergassem a necessidade do evangelho, a necessidade da pregação, a necessidade da perseverança na palavra. O estabelecimento de metas. Jesus estabeleceu metas assim. Primeiro, após a fundação da igreja, vocês devem ficar em Jerusalém até do alto céu vocês serem revestidos. Depois disso, vocês vão pregar na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas a primeira meta era permanecer em Jerusalém. Segunda meta, pregar o evangelho do reino a toda criatura por onde vocês passarem, levando o evangelho da salvação por todo o mundo. Então veja que Jesus estabeleceu as metas. Estabeleceu e eles obedeceram e cumpriram. Ele ordenou
que tivesse amor nessas metas, amando os vossos inimigos, intercedendo pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam, amando o próximo como a si mesmo. Então Jesus, ele estabeleceu muitas metas, determinou que fossem humildes, que tivessem humildade, determinou também que os humilhados seriam exaltados e que os exaltados seriam humilhados. Um autocontrole. Jesus falou que nós não poderíamos ter excessos. Ele ordenou aos discípulos que vocês tinham que ser que nem o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Então veja que Jesus impôs limites também. Metas e limites. Jesus tinha uma comunicação muito forte com o seu grupo, com os discípulos. Ele sempre falava por parábolas, trazia estudos, ensinamentos. Perceba, meus irmãos, que na hora da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus estava ensinando e um de seus liderados leva um problema até ele. Senhor, a multidão já está faminta, a multidão já está seguindo o Senhor há 3 dias. A multidão, Senhor, precisa comer alguma coisa. Jesus naturalmente disse, olha, dê-lhes de comer. O discípulo olha assim, mas como assim? Dê de comer, Senhor? Só temos alguns pães e alguns peixes. O que devemos fazer? Trazei até aqui o cesto de pão e os peixes. Ele pega, faz uma oração e ali é realizado a grande multiplicação de pães e peixes e todos ali foram alimentados, mulheres e crianças. Mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Uma grande manifestação do poder de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. E veja que ao trazer um problema, ele resolveu o problema e ainda contornou a situação e fez com que tudo fosse resolvido. Meus irmãos, quer ser um bom líder? Seja um bom resolvedor de problemas. É muito triste quando os liderados procuram um líder e ele fala, olha, tá aqui, eu trouxe um problema de novo, você só me traz problema? Você só me traz problema? Me traga uma solução. É o fim. Quando o líder diz essas palavras, quando ele não tem a solução, quando ele não sabe resolver o problema, quando ele, como líder do grupo, como uma autoridade constituída por Deus à frente de um grupo na obra de Deus, não sabe o que fazer. Imagine se todas as vezes que o povo procurasse Moisés, Moisés não soubesse o que fazer, o povo tinha perecido no deserto. Mas glória a Deus, que o líder escolhido por Deus, ele tem a sabedoria que vem de Deus. E ele sabe entrar e sair do problema. Amém? O líder, ele não perde a oportunidade. Deus dá oportunidade aos líderes. E quando surgir a oportunidade, não perca a oportunidade. Veja que Jesus não perdeu a oportunidade. Quando os discípulos traziam um enfermo, ele curava. Quando os discípulos o chamavam para uma grande dificuldade, ele aproveitava para resolver e ser glorificado. Perceba que Jesus estava sempre à disposição. O líder, ele sempre está à disposição do grupo. Isso é muito importante.
O líder, ele é persistente. Quando o grupo não conseguir mais fazer algo, estiver desanimado, prestes a desistir, o líder vai ser persistente e ele vai dizer: não, mas vai dar certo, nós vamos conseguir, vamos buscar uma nova direção, ainda não é o fim, nós estamos no nosso objetivo, chegamos até o presente momento e não podemos parar, não podemos parar, amém? Perceba que o Senhor Jesus, ele foi fiel até a morte e a morte de cruz. Ele exerceu a liderança com supremacia. O líder, ele é consciente. O Senhor Jesus tinha total consciência da sua obra redentora. Ele sabia o resultado final da sua obra. Por isso, ele não deixou que os discípulos desanimassem, que os discípulos desistissem. Perceba que Jesus lidou com pessoas problemáticas, cobradores de impostos, homens com falta de fé, muitas das vezes, homens que questionavam as suas ideias, suas atitudes. Mas por que assim, Senhor? Por que assim? Homens que duvidavam da sua liderança, duvidavam da sua pessoa. Porque se os discípulos perguntavam acerca de Jesus, eles tinham dúvidas. Perceba que no começo do relacionamento, quando Jesus acalma a tempestade, quando Jesus ordena que Pedro venha andando sobre as águas, perceba que Jesus está ensinando. Jesus está fazendo com que ele se tornasse conhecido pelo grupo. E eles ainda não o conheciam. Não o conheciam porque não viram que ele era o próprio Pai. Não sabiam para onde estavam indo, qual era o caminho que tinham que seguir. E Jesus teve que mostrar tudo isso para eles. É interessante quando ele acalma o mar e a tempestade, ordena que o mar acalma-te e o vento aquieta-te. Perceba que eles olham para Jesus e falam: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Perceba que Jesus está fazendo com que eles sejam conhecidos. Jesus não desistiu dos seus liderados. Jesus olhou para Pedro e falou: olha, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Jesus não desistiu, não desistiu. Na hora da ceia, ele sabia que o traidor estava ali. E falou: olha, aqui está um dos que comigo há de participar da ceia, há de me trair. Os discípulos começam a perguntar, Jesus fala: aquele a quem eu servir o pão e o cálice, este há de me trair. Jesus pega o cálice e o pão e serve a Judas, o traidor. Todos percebem isso. Veja que Jesus sabia, mesmo assim, ele serviu o cálice para o traidor. A vida de Judas foi um pouco conturbada. Ele desistiu, ele se suicidou, mas se ele não tivesse se suicidado, a história poderia ter sido outra? Jesus teria desistido dele? É óbvio que não. Infelizmente, alguém tinha que cometer este ato e ele acabou se sujeitando. Mas o nosso assunto não é Judas, o nosso assunto é o Senhor Jesus e sua liderança. Veja que quando o Senhor Jesus confronta Pedro, Pedro fala: Senhor, de maneira nenhuma eu vou te negar. Jamais eu faria isso. Eu não vou fazer isso. Chega a hora da morte de Jesus Cristo. E perceba que quando esse momento se aproxima, Jesus presencia um fato. Pedro, ele nega a Jesus. Quando ele é interrogado, ele negou o Senhor 3 vezes.
E aí passa a morte, a crucificação, a ressurreição, e nós vemos um grande exemplo de liderança de Jesus Cristo. Perceba que as mulheres vão até o túmulo, chega lá, ele já está ressuscitado. A mulher chora à beira do túmulo. Ele aparece para a mulher e a mulher o confunde com um anjo. E ela fala: olha, o senhor viu onde puseram meu mestre? Eu vi o corpo do mestre. E ele fala: por que procura um vivente entre os mortos? E ele a chama pelo nome. E aí ela conhece a voz do seu mestre e ela o chama de Senhor. Senhor, Senhor. Perceba que os liderados conhecem a voz do seu líder, conhecem o seu pensamento. E ele fala: olha, então agora você vai lá, chame os discípulos e a Pedro. É interessante esse fato, irmãos. Por que Jesus também mandou chamar Pedro, em especial? Porque ele sabia que Pedro estava com um problema. Ele sabia que Pedro estava lidando com a grande dificuldade de estar ali com a sua falha, acusando o seu interior, acusando a si mesmo, cabisbaixo, desistindo de tudo. Pedro desistiu de tudo e já havia se retirado, voltado à rotina da sua vida normalmente, já tinha desistido de tudo que conviveu com Jesus, já tinha deixado de lado. E quando a mulher chega na porta, eles não acreditaram na mulher, pensaram que a mulher estava cansada, com sono ou coisa parecida. E aí o Senhor Jesus vai atrás deles. Olha o fato interessante. O líder não esquece dos seus liderados, mesmo ele não dando ouvido à mulher, ele foi atrás dos seus discípulos, chegou e bateu na porta. Um deles havia dito que só acreditava que Jesus havia ressuscitado se ele mostrasse as mãos ou furadas. Jesus foi um líder tão especial que quando ele bate e entra na porta, ele saúda os discípulos e já saúda mostrando as suas mãos e o seu lado, aleluia. Porque a função principal do líder é fazer com que os liderados sejam influenciados para a necessidade real do grupo. A necessidade real do grupo era fazer com que eles dessem sequência ao evangelho e que as pessoas acreditassem em Jesus. E o primeiro obstáculo era a dúvida deles, o questionamento deles. E qual foi a influência maravilhosa da liderança de Jesus? Tirar todo o medo, toda a incredulidade deles. Os discípulos eram homens comuns e tinham suas dúvidas. Jesus tirou a incredulidade deles. E agora perceba que ao chamar Pedro, ele chama Pedro e Pedro vai até ele. O Senhor, já sabendo da resposta, pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas pela segunda vez? Pedro olha, quem sabe já ali preocupado, e fala: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pela terceira vez. Pedro fica triste e diz: Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Irmão, que liderança maravilhosa. Ali Jesus estava curando a Pedro de todo trauma, de toda decepção na vida ministerial, de
todos os obstáculos que Pedro tinha. E dali para frente, irmãos, na fundação da igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo, nós vemos um Pedro diferente, um Pedro que teve uma grande liderança, um Pedro que foi mudado pela sua liderança, um Pedro que foi colocado no objetivo e na necessidade do grupo, e que esse objetivo foi alcançado. E nós vemos esse resultado na primeira pregação de Pedro, meus irmãos. Aquela pregação maravilhosa, com autoridade, intrepidez do Espírito, e nós vemos um grande mover de Deus na vida de Pedro e dos apóstolos. Veja que a liderança do Senhor Jesus Cristo, ela foi perfeita. Ela pegou o grupo e levou eles à real necessidade, que era a expansão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso feito com humildade, com amor, com sabedoria, com empatia, com objetivo de metas, com conhecimento dos seus liderados, lidando com as suas qualidades e trabalhando nas suas dificuldades. Perceba, meus irmãos, que grande exemplo de liderança. Você quer ser bem-sucedido na liderança? Primeiro, se espelhe em nosso Senhor Jesus Cristo, tendo o mesmo sentimento dele, o mesmo amor, a mesma fé, influência, e você vai ver que Deus irá operar muitas maravilhas através da sua liderança. Coloque Deus na frente. Veja como éramos um exemplo de liderança maravilhosa. Perceba que o Senhor moldou o caráter dos discípulos. E isso não foi feito a ferro e fogo. Isso não foi feito por imposição. Não foi feito obrigatoriamente. Perceba que os discípulos voluntariamente seguiram a todos os ensinamentos de Jesus após a sua ressurreição. Antes, eles ainda estavam num processo de mudança, de aprendizado, mas digamos que o ministério de Jesus foi uma faculdade para os discípulos. E após essa faculdade, a formatura foi na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E após a formatura, eles estavam capacitados. Pedro foi escolhido, treinado, capacitado para ser o pastor da igreja que estava em Jerusalém. E é isso que o líder deve fazer. O líder deve formar novos líderes. O líder forma líder que por sua vez forma outro líder que por sua vez forma outro líder. E assim a obra de Deus cresce, a semente germina e floresce. Amém? O líder confia no seu chamado esse que vem de Deus. Então o líder, ele não tem medo de passar o seu conhecimento para os seus liderados. E amanhã ou depois, esses liderados se tornarão líderes e passarão o conhecimento que você passou para eles, e eles passarão o conhecimento para os seus liderados, que por sua vez formarão novos líderes. Porque na seara, o dono da obra é o Senhor Jesus Cristo. Na hora da colheita, cada um receberá o seu galardão conforme as suas obras. Mas perceba que o dono da seara, o dono da colheita é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu espero que você coloque em prática isso na sua liderança, no seu ministério, na liderança que você exerce na igreja, quer seja de um grupo grande, um grupo pequeno, não importa, valorize o grupo que Deus te deu para liderar, porque você vai ser bem-sucedido em nome do Senhor Jesus.
Se o Senhor te deu um grupo para liderar na sua empresa, lidere. Lidere com amor, com carinho, fazendo com que tudo seja feito de acordo com a necessidade do grupo e coloque Deus na frente. Seja uma pessoa de oração, apresente os liderados, apresente as dificuldades do grupo, as suas dificuldades a Deus em oração. O líder sábio que não sabe o que fazer, é comum, nós não sabemos tudo, nós somos seres humanos limitados, mas quando você não souber o que fazer, ore a Deus, peça a Deus que Ele vos dará sabedoria para como lidar com a situação adversa. Amém? Então, esse é o estudo dessa semana. Deus abençoe a todos. Pode deixar perguntas nos comentários, nós estaremos respondendo. Amém? E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Até a semana que vem. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos, em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe.